prepare o teu coração. Está começando o programa Ágape, o programa do amor de Deus. Santo, 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 Deus onipotente, logo de manhã cantarei em teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, supremo benfeitor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, tu eras, tu sempre és, tu has de ser Senhor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Tu somente és santo e não há nenhum outro tão justo e perfeito, excelso Criador, justo e perfeito, excelso Criador. Santo, Santo, Bom dia, princesinha da Serra. Bom dia aos demais ouvintes de nossa bela região, os ouvintes das cidades próximas que conseguem sintonizar na emissora Bela Vista para juntos, mais uma vez, ouvirmos o programa Ágape. A cada um de vocês, caro ouvinte, externamos a nossa alegria e os saudamos com a maravilhosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto Bueno e pastoreio a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na cidade de Exaporã. E a nossa igreja está localizada na rua Minas Gerais, no número 144. E você que nos ouve diariamente é o nosso convidado para estar em um dos nossos cultos que acontecem aos domingos às 7h30 da noite e às quintas-feiras também às 7h30 da noite. Hoje é quinta-feira. Quem sabe você não nos dê a alegria e o prazer de tê-lo ali junto conosco, aprendendo e adorando mais e mais desse Deus que tão bem nos tem feito a cada dia. Deus esse que revela em sua palavra no Salmo 116, versículos 1 e 2, assim o salmista se expressou: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver.
ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu invocarei enquanto viver. Ordens da morte me cercaram, angústias do inferno de mim se apoderaram, e eu invoquei, dizendo: ó Senhor, livra minha alma, 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 ó Senhor, livra minha alma. Angústias do inferno de mim se apoderaram, eu invoquei, dizendo: ó Senhor, livra minha alma, 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 ó Senhor, livra minha alma. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, assim lemos: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Quero falar, caro ouvinte, sobre provações. E o que são as provações? As provações são planejadas e permitidas pelo próprio Deus, com a finalidade de nos levar mais perto desse Deus e construir por meio dele o nosso caráter. Deus permite que as tempestades da vida nos alcancem para nos ensinar algo. Nenhuma tempestade surge em nossa vida do nada. Precisamos sim, caro ouvinte, lembrar, durante uma tormenta que nos abate, que Deus conhece o momento pelo qual passamos e permitiu e até nos incitou para tal situação, para tal momento. Há uma passagem no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 45 a 52, que nos revela um momento de Jesus com seus discípulos. Jesus havia multiplicado pão para mais de 5.000 pessoas, 5.000 homens, e sobraram 12 cestos cheios. No versículo 45, João diz que, na verdade, o Evangelho de Marcos nos diz que Jesus compeliu, isto é, obrigou os discípulos a embarcarem e passar adiante. Nessa viagem, uma imensa tempestade se levantou contra o barquinho em que os discípulos estavam.
Eles lutaram contra a tempestade do entardecer do dia por volta das 5 da tarde até a quarta vigília, isto é, 5 horas da manhã. Por isso, cerca de quase 12 horas, eles remaram e estavam em desespero. E por que isso? O Evangelho de Marcos, no versículo 52 do capítulo 6, nos diz: eles não haviam compreendido o milagre dos pães por causa da dureza de seus corações. Assim, caro ouvinte, Deus usa as provações para moldar o caráter de Cristo em nós. As provações são preciosos instrumentos nas mãos de Deus para esculpir a imagem de Cristo nos seus filhos e filhas. Certa mulher, Jeanne Marier, afirmou o seguinte: é o fogo do sofrimento que produz o fogo da santidade. E ainda o salmista, no Salmo 119, versículo 71, ele diz: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Caro ouvinte, um dos exemplos mais extraordinários de uma vida provada no fogo foi a do personagem Jó. Após todo tipo de aflição, ainda no meio aos tormentos de uma imensa tribulação, Jó declarou: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. As provações, caro ouvinte, elas existem em nossa vida, sobretudo para que aprendamos a depender de Deus em todas as coisas. Nas provações, Deus analisa o quanto somos capazes de nos entregar a uma confiança e dependência plena do Senhor, desse Deus que nos ama. Por isso, caro ouvinte, você deve pensar e refletir e buscar, em meio a esses momentos, confiar em Deus. Saiba que Deus usa as provações para moldar sempre o caráter de Cristo em nós. Deus assim o abençoe. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passo os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Sei o que tenho
possa dizer que creio nisto também, basta-me a graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Ser mais que vencedor. Um vencedor em Cristo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, assim nós lemos: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Quero falar um pouco nesse instante sobre tentações. Na mitologia grega, existem as sereias, que eram filhas de deuses, que ao competirem com as musas para ver quem tinha a voz mais harmoniosa e bonita, foram castigadas, sendo transformadas em monstros com corpo de pássaro e cabeça humana. A única beleza que conservaram foi a linda voz harmoniosa que usavam para atormentar os marinheiros, que enfeitiçados com a linda voz das sereias, se atiravam ao mar e assim se afogavam. As sereias não poderiam deixar ninguém passar ileso aos seus belos cânticos, ou então perderiam suas vidas. Um dia, um guerreiro muito inteligente, chamado Ulisses, ao retornar a Ítaca, pediu aos seus companheiros que vendassem os ouvidos com cera e que ele próprio fosse amarrado ao mastro do navio. Assim, ele poderia ouvir o canto das sereias, sem obedecer ao seu canto. As sereias foram então derrotadas e desapareceram para sempre. A tentação também, caro ouvinte, tem um poder que podemos chamar de enfeitiçador. Leva muitos a se atirar no pecado, como aqueles marinheiros que se atiravam no mar para a morte. Não existe mortal que não seja tentado. Até o próprio Jesus foi tentado. E vemos isso no registro do Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Por isso, caro ouvinte, ser tentado não é pecado. Pecado é cair em tentação. Permitir que a tentação determine o seu comportamento, isso é pecado. Ceder às suas preposições, isso é pecado. Deus disse a Caim, que ansiava matar seu irmão: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Assim, caro ouvinte, a pergunta surge: como podemos resistir à tentação? Não adianta pedir para ser amarrado em um mastro como Ulisses. A maneira pela qual o Filho de Deus combateu a tentação foi através da mais profunda obediência e compromisso com a palavra de Deus, a Bíblia. Assim, obedecer implica conhecer. Conhecer requer leitura. E a leitura, sem dúvida, é um instrumento esse que requer tempo.
sem tempo para o estudo e a meditação da palavra, não haverá possibilidade de vencermos as tentações. Por isso, caro ouvinte, dedique tempo à leitura, à meditação, à oração com o Pai Celestial. Pense e reflita. A tentação trabalha em nós a obediência à voz do Pai Celeste. Deus assim o abençoe. Assim como a noite aguarda o sol, uma brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador, se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória em que virá meu Salvador, se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Bem, caro ouvinte, chegamos ao final de mais esta meia hora do programa Ágape. O programa Ágape, que em seus programas busca sempre falar do amor de Deus e da sua justiça revelada em sua palavra, a Bíblia. O programa Ágape é realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Exaporã. E a nossa igreja está localizada na rua Minas Gerais, número 144. E você que nos ouve é o nosso convidado para estar em um dos nossos cultos que acontece aos domingos às 7h30 da noite e às quintas-feiras também às 7h30 da noite. Hoje é quinta-feira. Você que nos ouve, venha nos visitar. Teremos um grande prazer e alegria e conhecê-lo, apertar a sua mão e juntos ouvirmos a voz de Deus e continuarmos a aprender cada vez mais desse Deus que age com amor e com justiça na minha vida e na sua vida. Quero deixar o último versículo com você. Se encontra no Salmo 55, versículo 22, que diz: Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Que assim você possa confiar e entregar os seus cuidados, a sua vida, tudo quanto tem a esse Deus, pois Ele jamais nos deixará, nem permitirá que passemos
por alguma situação difícil. E se Jesus Cristo, Salvador e Senhor, não voltar para levar os seus filhos e filhas para estar com Ele nas mansões celestiais, que Ele nos proporcione e nos dê uma nova oportunidade para juntos ouvirmos o programa Ágape. Fiquem assim na graça e na paz do nosso único e suficiente Salvador e Senhor, Jesus Cristo.